Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da entrada dos povos germanos no território do Império Romano. Vamos lá. Número 1. Germanos que moravam nas proximidades do limite do território do Império Romano, onde havia ali as zonas fortificadas, onde havia as muralhas, nas regiões de fronteira. Esses povos germanos estabeleceram relações amigáveis através da prática do comércio com os romanos. Moedas romanas encontradas em territórios germanos comprovam essas relações. Então, nem sempre a relação entre germanos e romanos foi de guerra, foi de conflito, mas também houve relações amigáveis, pacíficas, como essa que nós vimos aqui nesse primeiro tópico, que foi a prática do comércio entre esses dois povos. E a evidência é de que provavelmente a arqueologia encontrou no território onde os germanos moravam antes das migrações, encontraram moedas romanas. Isso é uma prova que houve prática de comércio entre esses dois povos. Número 2. Por meio de acordos oficiais, no século II, no século II, sob o governo do imperador Marco Aurélio, milhares de germanos se deslocaram para o Império Romano de forma pacífica. O objetivo dessa migração em massa dos germanos era suprir a falta de mão de obra rural. Ou seja, uma das formas que os germanos entraram no território foi através de acordos oficiais, via acordo oficial através do imperador Marco Aurélio. E qual era o objetivo dessa migração? O objetivo era suprir a demanda, a necessidade do império ali na área rural, onde havia uma demanda, uma falta de mão de obra, e essa falta de mão de obra foi suprida pelos povos germanos. Número 3. De forma pacífica, também no ano de 268, parte das tribos dos godos, um grupo germano, foi instalada pelo governo de Roma na região do rio Danúbio. Outro exemplo de entrada de germanos no território do Império Romano. De uma maneira pacífica, através do Império, povos germanos, especialmente os godos, que eram divididos em visigodos e ostrogodos, foram instalados, foram estabelecidos nessa região da Península Itálica, que é a região ali do rio Danúbio. Número 4. Também no ano de 291, o imperador romano Maximiano cedeu terras a outro povo germano, os francos. Outro exemplo de migração dos povos germanos. Através do imperador Maximiano, esses povos receberam uma porção de terras que foram cedidas pelo imperador para eles se estabelecerem, se fixarem ali dentro do território do Império Romano. Conclusão. Muitos outros povos germanos clamaram por refúgio em território romano, fugindo da ação violenta de outros povos. Em outras palavras,
por conta principalmente da aproximação dos povos hunos que vinham ali das estepes asiáticas, era um povo muito violento. Os germanos foram pressionados a se aproximarem pouco a pouco do território romano. Em alguns casos, eles clamaram, eles imploraram para que o Império Romano autorizasse a entrada deles, né? Porque eles estavam fugindo de outros povos que eram violentos, que também era um dos povos bárbaros. E nós temos o exemplo dos hunos. Hunos, que eram povos cavaleiros nômades, cavaleiros violentos, e por conta dessa perseguição, também os germanos acabaram entrando dentro do Império Romano.